Sejam todos muito bem-vindos ao Stuttgart Podcast, o podcast que coloca você por dentro da Stuttgart e de tudo que fazemos aqui. Hoje, nosso convidado vai falar um pouquinho sobre as vendas de veículos novos. E a nossa convidada do dia é a Renata Brito. Oi, gente. Tudo bem, Renata? Tudo bem. Bem-vinda. Obrigada. Agradeço pela oportunidade, né? Inaugurando as presenças femininas aqui no podcast, que teremos outras. Fico lisonjeada. Renata, obrigado por aceitar nosso convite nesse projeto aí que a gente está desenvolvendo de ter o nosso Stuttgart Podcast e falar um pouquinho do que a gente faz e de tudo que a gente trabalha e o entusiasmo que a gente tem pela marca e pela companhia. Eu acho que, para começar, Pandini, a gente pode perguntar para a Renata como é que ela começou nesse mundo de venda de veículos, né? E aí, posterior a isso, como é que veio a Porsche, né? Eu queria só trazer um pouquinho para antes no tempo. Perguntar se você já gostava de carro, se sempre gostou, ou se você caiu no meio de automóveis e gostou da experiência e prosseguiu nela. Essa história é boa. Na verdade, assim, eu sempre gostei de vender. Então, eu já trabalhei em tudo quanto é loja que vocês possam imaginar. Já trabalhei com sapato, já trabalhei com roupa de surf, roupa masculina. Então, eu fui para um lado de eventos. Então, eu fazia muito aquele Que-Bazar, não sei se vocês lembram, do Que-Bazar que era no Jockey. Então, eu comecei a fazer evento e gostava de fazer esses eventos que eram temporários, então eram 40 dias. E depois eu comecei a seguir uma outra linha de fazer evento no shopping. Então, eu sempre acompanhava os carros no shopping. Então, eu já fiquei com Mini, já fiquei com BMW, já fiquei com moto BMW. E eu gostava muito de estudar os carros. Então, eu falava, não, eu preciso ser diferente, porque essas meninas que ficam aí no stand não sabem nada. Então, eu quero ser diferente. Eu quero saber Tudo isso falar. sem que você tivesse aquela coisa de sempre ter gostado de carro. Sem. Você queria ser uma vendedora melhor. Eu gostava de vender. Mas quando eu tava lá no shopping, eu não tava lá para vender. Eu tava lá só para expor. Mas eu gostava daquilo. Então, eu falava, não, eu quero saber tudo. Então, eu vou a fundo, vou investigar. E aí, eu fiz um evento com uma 320 no shopping JK, junto com a Eurobike. Então, a Eurobike era o stand, né? Era o contratante. E eu falei, deixa eu estudar esse carro e saber todas as versões. E aí, uma vez, foi um cliente oculto, né? Que era um dos sócios da Eurobike. E eu atendi ele. E aí, ele falou, nossa, você sabe tudo do carro. Então, a partir de agora, quantos carros você vender, você vai ganhar. Então, isso foi uma coisa inédita, assim. Então, ele falou, se você vender, se você indicar, você vai ganhar. E aí, acho que eu tive, 30 indicações. Tudo bem que era uma 320, na época era aquele carro que vendia muito, entendeu? Sim, era um carro de volume. Era um carro de volume. E ele gostou de mim. E aí, um dia ele falou assim, eu quero te chamar para fazer uma entrevista aqui na Eurobike e tal. E eu fui. Só que eu achei que era para fazer um evento. Então, eu fui, assim, muito despretensiosa. Eu fui de bota, de regata. Você achou que foi para fazer um freela lá? Eu falei, ele vai me chamar para fazer um evento, então eu vou. Daí eu fui de regata, eu fui de bota. Eu lembro a roupa que eu tava. Porque depois de lá eu ia fazer um outro evento. Aí quando eu cheguei lá, ele me chamou para fazer a entrevista junto com o dono da Eurobike. Aí eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu não me vesti melhor? Sei lá, fui de uma outra forma. E isso era numa concessionária BMW? Era BMW. Na verdade, eu fiz a entrevista com ele, eu acho que eles tinham um escritório. Mas na época até o Henry falou para mim, em qual marca você quer trabalhar? E como eu já tinha proximidade com a BMW, eu falei, eu quero ir para a BMW. E por um acaso, ele acho que estava negociando essa marca na época, e ele me mandou para a Audi. Ele falou, não, você vai trabalhar na Audi, que era lá na Bandeirantes, um pouquinho para frente da nossa loja hoje. E quando eu cheguei lá para fazer a entrevista com o meu gerente da época, ele olhou para minha cara e falou assim, você nunca vendeu carro? Eu falei, não. Aí ele falou, não, então acho que deve ter algum erro aí. Eu vou conversar direitinho com ele e depois eu falo com você. Eu falei, ixi. Mas nem fez a entrevista? Não, ele olhou pra minha cara e falou, porque já tava meio que certo, essa vai ser a vendedora nova. Mas quando eu falei pra ele que eu nunca tinha vendido carro, ele falou, esquece.
Tem alguma coisa errada aí. Acho que é pra você ser recepcionista, tipo assim, sabe? Esse gerente era o mesmo que tinha ido no shopping, na exposição? Era outra pessoa? É, porque na exposição foi um sócio. Uhum. Um sócio do Henry na época. E aí esse gerente era um outro gerente que tava lá na época, que hoje eu me dou super bem com ele, eu gosto pra caramba dele, eu falo pra ele, você desacreditou de mim. Mas eu cheguei. Ele é um cara do nosso meio ainda hoje. Eu acho que ele tava trabalhando junto, acho que em Santos. Ah, legal. Mas foi muito legal, assim, porque ele falou, esquece, o que essa menina tá fazendo aqui, né? Ela não sabe nada de carro, não sabe nada, absolutamente nada de vender, de faturamento, porque... Isso era 2015? 2014. 14. 2014. E ó, eu vou te falar, eu trabalho nesse ramo esse ano, vai fazer 20 anos. Quando a gente contrata o pessoal para trabalhar em shopping, a grande preocupação é essa. Porque as pessoas, às vezes, elas não vêm com determinado interesse. Elas vêm com, para captar lead. E você mesmo passando o básico ali do carro, as pessoas não estudam o que tem que estudar. Não. E a oportunidade está ali, porque você viu ali uma vontade de querer entregar mais do que você foi contratada, de, na verdade, fazer bem feito. E aí isso te gerou uma oportunidade muito melhor do que a que você tinha na época. Sim. Mas eu fazia isso mesmo porque eu gostava, assim, sabe? Porque eu nunca gostei de ficar parecendo, não, é a modelinho que não sabe de nada, sabe? Então eu sempre falava, não, eu quero saber tudo, vou saber todas as versões que existem, os preços. Eu gostava de ir a fundo. E aí deu certo, né? Não era uma pretensão ir para vendas de carro. Não era. Mas aconteceu. Mas e aí, a hora que começou a vender? Nossa, aí, eu lembro de uma história que foi muito engraçada. Eu comecei a trabalhar lá e, assim, quando você vende, você trata de muitas coisas, né? Então, é documento. Na época eu vendia carro seminovo, então é transferência. Você fala de blindagem, você fala da parte técnica do carro, faturamento, pagamento, consórcio, financiamento. Então, é muita coisa que você tem que saber. Aí teve um dia que um colega meu que sentava do meu lado, e a gente sempre ri dessa história até hoje. Ele olhou pra minha cara e falou assim, Rê, deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe o que é faturar? Aí eu olhei pra cara dele e falei, não. Sério. Falei, não, a gente ri disso até hoje. Daí ele riu muito da minha cara. Ele falou, essa menina não sabe nem o que é faturar um carro. Daí... Mas ali de boa, não nas foi... primeiras semanas ali. Foi, tipo, eu nem tava atendendo ainda o showroom, eu tava só conhecendo as coisas, entendeu? Mas não foi, assim, na maldade. Ele riu porque ele falou, e assim, isso é uma coisa que eu juro, eu levo pra mim. Porque quem entra de novo, eu sempre falo, você sabe o que é faturar um carro? Porque é uma pergunta que ninguém faz. Ai, não sei. Então, isso a gente ri até hoje. Até hoje ele fala assim, nossa, essa menina não sabia nem o que era faturar um carro. Mas eu fiz muita besteira. Muita. Isso eu vou contar aqui, que eu já contei para pessoas próximas de mim. Eu já entreguei um carro sem pagamento. Sem querer, sem saber. Sem querer. Por quê? Era uma Q5 e o pagamento era consórcio. Então, na minha cabeça, faturou... Chegou a autorização de faturamentos. Faturou, emitiu a nota, posso entregar, tá tudo certo. Beleza. Fui lá e eu tava tratando com o advogado da família na época. Aí, eu lembro até hoje, era 260 mil. Aí chegou a plataforma para retirar o carro. Tchau. Cadê o pagamento? O banco não tinha pagado. Porque tem que emitir a nota fiscal, mandar para o banco e aí o banco vai paga. ter o prazo X para poder pagar. E consórcio demora ainda, mais, né? Tal. O carro foi embora sem pagar. E demorou quanto tempo? Demorou uns 4 dias para pagar. Nossa, 4 dias sem dormir. Foram 4 dias de tensão absoluta, né? Sério. Mas eu só descobri isso depois, entendeu? Falei, meu Deus do céu, depois que emite a nota tem que pagar. Eu não sabia disso. Então eu entreguei um carro sem pagar. Eu peguei um carro seminovo sem DUT. Então, entreguei o carro, cadê o DUT? Agora também, um pouco disso também é porque isso acontece, não é porque, às vezes, o pessoal pode pensar que, às vezes, falta do vendedor ali uma vontade de querer fazer certo, e, na verdade, não é isso. Às vezes, falta uma cartilha de como fazer as coisas corretamente. Sim. Né? Porque quando você pega um carro de consórcio, eu já passei por isso também no passado, se você correr o risco de entregar sem ter o recebimento, e aí o consórcio ele vai amarrar um gravame naquele carro. Se aquele carro, por alguma aventura, dá um PT antes do banco pagar o carro,
Pode ser que o banco, que é a garantia deles, é aquele carro ali. Sim. Ele fala, putz, se o carro deu PT, eu não quero amarrar meu gravame aqui, eu não vou te pagar. Sim. Então, E aí por o isso que não se prejuízo- entrega antes, sabe? Então, olha o risco que teria ali, né? Eu corri esse risco, mas sem saber. E assim, na inocência. Aí eu entreguei um outro carro sem o DUT, que era um carro na troca. Aí o meu cliente foi buscar o carro zero, não me entregou o DUT do carro na troca. Cadê o DUT, Renata? Ué, gente, não sei. Aí liguei pro cliente, ele falou, não, eu te entreguei, meu. Nossa, eu revirei tudo. Fui no escritório dele, junto com a secretária dele, procurar o DUT, nada. Esse eu não dormi. Aí, depois de uns 2 dias, ele falou, achei o DUT numa carteira velha minha. Então, assim... Mas essas coisas me fizeram crescer muito, porque é no erro que você aprende. Sim. É errando que você E aprende. aí é lógico, assim. isso gera perda de tempo, gera desconforto, e automaticamente, a hora que você não tem que passar mais por isso, você faz um checklist completo de tudo que você tem que fazer para poder ser um negócio de uma forma rápida e correta, você fica mais produtivo e seu cliente automaticamente fica mais satisfeito. Sim, mais né? confiante, Lógico, né? com certeza. Óbvio, hoje eu tenho outra cabeça, até de coisas que acontecem aí no nosso dia a dia. A gente tem mais embasamento. A gente brinca, né? Fala que a gente cria uma casca, né? Sim. Então, É mas experiência mesmo, né? experiência. São horas de voo. Mas né? essa é uma história que eu sempre conto. Eu entreguei E um qual carro foi o primeiro sem carro que pagar. você vendeu? Você lembra? Na Audi foi um A3. Um A3. É. E na Porsche foi uma Macan. Uma Macan. É. Que até hoje eu pego o e-mail dessa cliente e eu copio os dados bancários para mandar para todos os clientes. Eu pego desse e-mail. Olha Do só. primeiro e-mail. Do primeiro e-mail que eu mandei. Foi uma Macan. Então, já que você falou do primeiro carro da Porsche, como que você foi para Stuttgart? Ah, essa é maravilhosa também. Por quê? O meu digníssimo chefe não queria que fosse eu, né? Existia eu e uma outra vendedora lá na Audi. E aí ele falou, Henri, eu quero que você traga aquela grandona, que era a minha colega de trabalho. E, na época, o Henri chamou eu e ela. Falou assim, ó, vai abrir uma vaga na Porsche. Vocês têm interesse em ir? E ela falou que não. Ele falou, não, eu não quero ir. E aí, por sorte do Marcel, eu fui. Foi assim simples. Legal. Eu falo pra ele, eu falo, você viu legal. como Deus é bom com você? Você viu, Deus é muito bom com você. Legal. Daí ele fala, e com você também? Eu falo, não, comigo. E na verdade, e quando aconteceu isso, você chegou depois de fazer uma entrevista lá com o pessoal? Fiz com o Marcel. Com o próprio Marcel. Fui Em que ano foi isso? Foi em 2017. Mas foi muito engraçado, porque eu cheguei lá na concessionária e assim, não tinha ninguém. Eu falei, meu Deus do céu, não tem ninguém nessas concessionárias. Será que isso daqui vende? E a Audi vinha daqueles anos de super movimento, né? Sim, eu falei, meu, não tem ninguém aqui. Será que isso daqui vende? Nossa, acho que eu não quero trabalhar aqui. Coisa, daí eu passei, tinham 2 consultores lá, japoneses. Eu falei, meu, todo mundo japonês, deve ser uma coisa muito séria isso daqui. Eu não quero trabalhar aqui. Daí eu fiz Mega formal, assim. daí eu fiz entrevista com o Marcel. E aí foi muito engraçado, porque eu olhei pra cara dele e falei, por que você acha que eu devo vir pra cá? Ele falou, você que tem que me responder isso? Eu falei, não, é que eu já tenho a minha carteira de clientes na Audi. Ele falou, Renata, vai lá, pensa, vê o que você quer. E a gente Marcel vai se despojado falando. do jeito que é. Vê, pensa o que você quer. Isso foi a entrevista Foi a com o Marcel. Foi. E aí eles me ligaram. E aí eu fiquei super indecisa se eu ia ou não, porque eu não sabia nada de Porsche. Nada. Zero. E aí eu lembro que teve uma pessoa lá na Eurobike, que era um vendedor mais velho. E aí eu falei pra ele, eu não tinha contado pra ninguém. Aí eu falei pra ele, o que você acha de Porsche? Aí ele olhou pra minha cara e falou assim, vai amanhã, sem pensar. E aí eu fui. Então foi assim que eu cheguei lá. Mas... E nessa época, a Porsche, eu acho que nessa época a gente já configurava carro para os clientes já, né? Já, mas numa escala muito menor. Então, por Numa exemplo... escala menor. Porque Cayenne, tinha estoque e aí tinha a isso, possibilidade de configurar já o carro para o cliente. Isso. Cayenne e Macan eram carros que eram pronta entrega. Então, eu abria o sistema e falava, ó... Tem isso, cores isso, que eu isso, tenho isso. disponível. Ah, eu quero montar o carro. Tudo bem, a gente pode pegar uma cota e aí eu te atendo com a cota. Mas a maioria dos carros eram vendidos como prontos estoque, mesmo. né? O Pronta carro entrega. que a gente mais montava era o 718. Esse era o carro que a gente mais montava na época. Que demorava mais ou menos uns 6 meses para chegar. Porque também em 2017, o 982 virou, se eu não me engano, de final de 16 para 17. Isso, eu O já modelo peguei o de- 718. Fabricação 16, modelo 17, que já era o 718. Isso, eu peguei já como 718. E aí teve um delayzinho de produção também, porque teve aquele 2016, foram pouquíssimos carros que entregou do 981.
E aí chegou o 982 também. Então tinha uma fila de espera, ainda mais por ser produto novo e tal. Havia no começo um certo preconceito por ter virado 4 cilindros, né? Sim. Mas eu já peguei o Boxer sendo pãozinho quente, assim. Já As pessoas gostavam já do 718. Acho que ele tem um preço muito agressivo, Você pegou uma época boa da marca nos esportivos, porque tinha mudado também o 991.2 também, né? Isso mesmo. Os esportivos estavam no auge ali, Sim. né? Então, eu peguei já uma época muito legal. E quando eu entrei na marca, eu acho que eu mudei completamente aí a minha visão de profissional, né? Então, você dá um passo a mais, né? Você constrói um tijolinho a mais ali. E para se sentir à vontade na marca, foi quanto tempo? Olha, eu acho que pelo menos 1 ano para você conseguir pegar o produto, principalmente o 911, né? Porque você tem muitas categorias de 911. Derivações. Né? Muitas derivações. E assim, o que muda de uma versão para outra, né? O que você pode configurar. Eu acho que isso é um negócio aí que é um mundo à parte, entendeu? Algumas versões históricas. Séries clientes especiais. Que conhecem muito do produto, né? Muito. Mas na época a gente tinha um time muito legal. O Pietro me ensinou muito, então, como ele já sabia muito do carro, ele falou, chamou os outros vendedores, quem quer aprender, vem comigo. E aí, eu peguei uma base dele, né? Uma galera que já podia ali passar bastante conteúdo. Sim, e aí, fora isso, eu lia manual. Até hoje eu leio manual, porque os manuais vão mudando, né? Então, eu gostava de ler manual para saber como que eu posso entrar na parte técnica ali do carro, mas sabendo falar também da personalização, né? É legal você falar esse negócio do manual. Esses dias eu estava falando com um cliente, o Cadu Passetti, e aí o Cadu falou, sabe que eu li no manual? Que o GT3 RS, ele tem um setup, porque o GT3 RS hoje são vários setups para você regular lá no volante. E ele falou, tem um setup específico que eles recomendam para Nürburgring. E isso vem descrito no manual. Então, realmente, ler manual é uma coisa que as pessoas não fazem, né? De forma alguma. Mas tem coisas interessantes ali, né? Muito interessantes. Muito. Então, ele fala até sobre o embaçamento dos faróis no manual, que é uma dúvida muito frequente dos clientes, porque os faróis, eles embaçam mesmo. Na lavagem, né? Na lavagem ou quando tá chovendo também, isso é normal. Então, fala sobre isso, que é uma dúvida muito frequente. Os clientes perguntam muito sobre isso. Também fala sobre os quilômetros rodados. É legal você falar disso, Rê. Explica um pouco para nós, por que esse negócio do embaçamento, que o farol ele fica embaçado? É por conta da temperatura que o carro atinge, né? Na verdade, é muito mais por isso, tá? Então, principalmente quando você pega Macan, Cayenne, que o motor tá na frente, são os carros que você vai ter mais o embaçamento, Panamera também. E tá escrito isso no manual, que é normal, tá? Não é nenhum problema no carro. Então, quando você fala isso para os clientes, isso tá especificado no manual, assim como a quilometragem rodada, que também é uma questão aí que os clientes ficam, não, mas aonde está escrito isso? Isso está lá no comecinho do manual, dizendo para cada carro qual é a quilometragem que você tem que rodar antes de sentar o pé, né? Poder falar assim. Extrapolar os limites aí. Né? Legal. É, isso mesmo. Legal. A gente estava falando de leitura de manual e você estava falando antes da gente começar a gravar que muitas vezes o cliente não lê o contrato do carro que ele compra. E você já teve problemas com isso, né? Já. Muitos. Não. Você pode contar alguma história a respeito disso? Então, eu vou contar uma história que foi de uma senhora que comprou um carro papaya com interior bege, que não é a minha configuração ideal, mas cada um tem um gosto, né? E acho que quando você entra no configurador, o céu é o limite. Mas eu sempre, os meus clientes podem falar isso, eu sempre falo para o cliente o que eu acho, qual é a minha percepção, porque eu vivo disso, né? Eu faço isso o dia inteiro. Então, eu sei mais ou menos o que eu acho que é legal, o que não é. E aí, quando ela veio buscar o carro, eu não estava na loja e o entregador estava lá, assim, quase tendo um infarte. Afoito. Porque ela disse que a configuração não era aquela que ela tinha comprado. E aí, quando eu já cheguei, oi, e aí, gostou do carro? Não, esse carro não é o meu. O carro tá errado. E o carro emplacado, né? Emplacado, faturado, só faltava ser entregue. Tava na hora da entrega ali dela. Esse carro não é o meu. Eu falei, como assim? Ela, não, eu comprei uma Macan com interior marrom. E detalhe, não existe o interior marrom na Macan.
Existe o cinza ágata, que é tipo um Fendi, mas não existe marrom. E aí, existia, né? Lá atrás existia o expresso. E aí, ela falou assim, não, eu comprei o interior marrom. Aí eu falei, mas a senhora leu o contrato? E aí fica aquela cara de interrogação, Aí assim. dá aquele minuto de silêncio. Minuto de silêncio. Não li. Eu tive um outro cliente também, esse é recente. Ele comprou uma Macan S comigo e ele pegou e no meio do caminho ele falou assim, Renata, surgiu uma dúvida aqui pra mim. A Macan tem teto? Eu falei, sim, teto é de série. Ai, ufa, porque eu achei que meu carro tava sem teto. E passou. Quando o carro chegou, eu trouxe o carro pra ele ver. O carro ia pra blindadora, ele entrou no carro, assim. Aí ele olhou e falou assim, linda, só tem um problema. Não tem teto. O carro tava sem teto. Juro. E assim, eu não sou do tamanho do carro, então eu não consigo enxergar, né? Então você tem que pôr a cabeça assim lá dentro pra ver se tem o teto. E realmente não tinha. Então ele clicou. No configurador existe a possibilidade de você clicar e retirar o teto. E ele clicou. E na hora ele me mandou o code, eu olhei. Tem gente que prefere sem teto, porque ele também vai blindar às vezes, então é melhor sem o teto. E aí acho que no meio do caminho ele foi olhar a configuração e ele se atentou que não sem havia o teto. Aí o que eu fiz? Falei, vamos fazer o seguinte. Ele ia ficar com o carro, mas eu senti que ele tinha ficado meio chateado. Falei, deixa eu vender esse carro para outra pessoa. A gente pede outro carro e aí a gente põe o teto e vida que segue. Porque isso não era nenhum apelo assim de, nossa, o carro não vai ser comercializado. Imagina, de uma forma alguma, né? Isso, o carro dele tá até na blindadora, nem entreguei ainda. Recente mesmo. É recente. O outro eu vendi para uma outra pessoa também que ia blindar. Mas assim, faz parte, entende? Pô, mas já que você falou desse negócio de configuração, eu queria te perguntar um negócio que esse eu acho que é mais... Putz, o cliente chega e quer configurar um 911 amarelo com interior vermelho, capota vermelha, tipo um carro McDonald's ou, sei lá, um azul com vermelho também, um meio Pepsi. Eu lembro uma vez que a gente entregou, se eu não me engano, uma Macan, que era verde com interior vermelho, parecia uma melancia o carro. Eu lembro desse carro, eu lembro. Como é que é isso na hora de orientar o cliente e falar, olha, não é o melhor caminho? Olha, eu sou muito sincera e eu sou espontânea. Eu falo, eu não gosto. Não vou deixar você fazer isso. Não vai. Você dá na lata mesmo, você fala a real, não fica com muito rodeio. Não, eu falo. É o caminho. Eu falo, porque depois para quem você vai vender esse carro? Sim. Ah, mas eu não quero vender. Eu não vou vender nunca. Infelizmente, uma que não fica legal. Então eu sempre vou pelo caminho de falar assim, ó, vamos lá. Quando você escolhe uma cor muito forte por fora, a gente tem que dar uma segurada por dentro. Uhum. Ou vice-versa. Escolhi uma cor mais neutra por fora, a gente pode ousar dentro. Mas as duas coisas não dá, não combina, né? Eu vendi um carro que foi um carro bem exótico, que foi um 911 Turbo S Cabriolet. Ele era azul gentian, roda dourada, interior marrom, capota azul e cinto vermelho. Então, assim, no todo... É ousado, mas não chega a ser extremo. Sim, mas no todo... Aí eu falei pro cliente, eu não gosto. Aí ele falou assim, Renato, os meus amigos também não gostam. Mas é esse carro que eu quero. Então eu gostei, Ele garantiu o que ele queria realmente. Sim, ele tem personalidade. Vale esse alerta, né? Sim, ele tem personalidade, entendeu? Só que também é um carro que, se por acaso acontecesse alguma coisa ali no meio do caminho, daria pra gente reverter, sei lá, pintar a roda. O cinto dá pra gente trocar. Dá pra gente fazer alguma coisa. Agora, amarelo com vermelho, assim... Putz, eu lembro o primeiro carro que eu configurei, eu trabalhava em Brasília, na Porsche em Brasília. E aí era um GT3 RS 991.1. E aí o cliente foi uma das primeiras oportunidades de poder deixar o cliente configurar o carro. E o cliente escolheu Ultraviolet, na época com lanterna cristal, gaiola branca, cinto amarelo, painel com fundo branco, costura branca, assim, mas era... a roda preta, era tudo misturado, assim. E pra época era muito diferente. Eu fiquei, na época, até um pouco inseguro. Falei, nossa, será que a gente vai pra esse lado mesmo? Posso subir essa configuração? E depois, hoje em dia, eu vejo esse carro na rua, porque esse carro, ele tá em São Paulo hoje.
E ele vai lá na loja fazer revisão e o carro é maravilhoso. Sim, é perna você cristal. falando... você falando... Só que na época era estranho, sabe? Você fala, putz... Era demais, né? Um carro roxo, né? E depois as cores vieram muito fortes, né? Os PTS vieram... Sim. E na época era de catálogo, não era nem PTS. Mas eu acho que você tem que dar esse norte pro cliente, entendeu? Mas ele acaba te escutando muito mais quando você já tem um embasamento sobre o que você tá falando, né? Então eu sempre falo, olha, eu faço isso o dia inteiro. Eu sei o que vai ficar legal. Escuta o que eu tô te falando. E aí eu acho que quando você é mulher, você tem alguns contras e alguns prós. E esse é um pró, né? Esse privilégio do design, do bom gosto, né? Sim. Tem o cliente que, quando você fala, eu não gosto, eu não iria por esse caminho, a pessoa recebe mal a sua indicação? Não, eu tive um cliente que foi muito engraçado. Esse cara ia na loja assim. Era aquele cliente que ia e nunca comprava nada. E aí os vendedores falavam, não, esse cliente aí, ele não vai comprar nada. Até o dia que eu consegui vender um carro para ele. E eu já vendi 4 carros para ele. Só que ele é um cliente que compra sempre a mesma cor. Ele só compra prata, com o interior azul e a capota azul. Ixi, já sei quem é. E no terceiro carro eu falei, você não vai fazer prata com capota azul e interior azul. Ele olhou pra minha cara e falou, eu vou e você não vai me influenciar. E aí a gente dá risada até hoje. E ele fez. Eu falei, não. Agora ele comprou um seminovo, que até era de um cliente meu, que eu montei. Aí ele comprou cinza com capota marrom. Nossa, ousado agora, hein? Até encontrei com ele esses dias. Aí ele falou, Renata, não vou mais comprar carro prata, já que você não deixa eu comprar. Mas eles levam bem, assim. Agora... Deixa eu te perguntar uma coisa. Em algum momento... Porque assim, eu gosto de carro desde que eu me conheço por gente. Quando eu era pequeno, tô falando de 78, 79, eu tinha 10, 11 anos de idade, eu gostava de ir nas concessionárias, olhar os carros, pegar catálogo, eu fazia isso. Foi uma fase curta, né? Mas que existiu. E era raríssimo ver mulheres vendendo carros. Depois, quando eu comecei a comprar carro, aí já tinha. Em algum momento, o cliente deixou claro para você que não acreditava muito no teu conhecimento por você ser uma mulher? Muitas vezes. Muitas vezes. E como você lida nessa situação? Olha, eu lido com o embasamento que eu tenho, entendeu? Então, assim, eu acho que quando você é mulher num ambiente tão masculino, primeiro que você tem que estar muito bem preparada psicologicamente. Segundo, que eu sempre gostei muito de saber o que eu estava falando. E é uma coisa que eu passo até hoje para os meus colegas. Então, quando você não sabe, você tem que falar. Não sei. Espera aí que eu vou buscar essa informação. Não falar qualquer coisa. Não chutar. Porque isso você perde a credibilidade. Então, até hoje eu escuto clientes falando assim, compra com a Renata. Vou comprar com ela. Mulher não sabe de nada de carro. Até hoje eu escuto Ainda tem isso. E aí os clientes me defendem. Eles falam, não, ela é a mulher que eu conheço que mais sabe de carro. Então é legal o outro lado, assim, entendeu? Mas eu acho que você tem sempre que estar um passo à frente. Até mesmo no seu posicionamento, como você atende, como você se comporta, como você se veste. Isso tudo faz a diferença para que a pessoa saiba até onde ela pode ir. Entendeu? E eu acho que essa é a maior diferença que eu tenho na minha cabeça, assim. Eu sempre quero ter embasamento do que eu tô falando. Eu sempre quero ter certeza. Então, eu escuto as meninas lá que são recepcionistas. Esses dias a hostess também falou pra mim. Ela falou, nossa, Renata, eu acho muito bonito você atendendo. Eu acho que você tem segurança no que você fala. Eu acho que você sabe como passar essa mensagem pro seu cliente. Então, e das meninas falando, olha, um dia, se eu puder, se eu for ser vendedora, eu quero que você me dê o treinamento, que você me treine. Então, isso é uma coisa que me deixa muito feliz, das pessoas conseguirem enxergar isso em mim, entendeu? Isso é uma Você ouve isso das mulheres, dos homens também? Menos, né? Eu acho que os meninos vêm muito conversar comigo, os vendedores, e eu, semana passada mesmo, eu tava falando pra eles, né, que eu gosto de passar todo o conhecimento que eu tenho. Eu não sou aquela pessoa... Porque tem muita gente que é centralizadora. Então, ela não quer passar. Ela quer, tipo, eu conheço isso. Eu quero ficar com isso pra mim. Pra ninguém saber mais do que eu. E eu não. Eu prefiro que as pessoas tenham o mesmo nível de conhecimento que eu. Porque se um dia eu estiver fora dali...
que os clientes tenham o mesmo atendimento que eu posso proporcionar, entendeu? Eu até falo para os clientes, né? Eu falo assim, quando eu tenho algum desentendimento com algum cliente, porque não é 100% dos clientes que vão gostar de comprar comigo. Eu sou muito objetiva, eu sou rápida, eu não fico muito conversando, eu não tenho muito esse estilo de você sentar na minha mesa e eu ficar 2 horas. Não, esse não é o meu estilo de venda. Até porque eu tenho muita coisa para fazer, então eu preciso ser rápida. E assim, eu acredito que você passa isso para a pessoa. Então não é todo mundo que vai querer comprar comigo. Então eu sempre brinco com os clientes, eu falo assim, ó, o importante é você comprar. Quem perde não comprando comigo é você. Vai deixar de ser um Porsche, é isso mesmo. Muito bom, muito bom. É até legal você falar isso, Rê, porque o seu configurador, ele é super extenso. Sim. E muitas das vezes acontecem dúvidas de o que fazer e depois, às vezes mesmo depois de decidido, a pessoa volta atrás, ou viu algum carro na rua, ou o amigo falou alguma coisa. Como é que é esse lance da configuração, né? Demora muito? Às vezes dá para ser mais objetivo e direcionar mais rápido a pessoa? Olha, eu acho que tudo depende da linha, tanto do cliente como do vendedor. E eu sempre brinco que o cliente é o perfil do vendedor. E então, assim, eu, por exemplo, eu sou muito objetiva. Então, se eu for comprar alguma coisa e eu pegar um vendedor que fica enrolando muito, não vai dar certo. Muito detalhista. Não vai dar certo. Entendi. Não vai dar certo. Porque, para vocês terem uma ideia, eu compro sofá, tapete pelo WhatsApp. Às vezes eu faço umas M, tá? Um sofá que não cabe na minha sala. Às vezes você compra um sofá laranja com interior bege, por exemplo. Não, um sofá que não cabe na minha sala, assim. Se eu fazer, eu faço isso. Mas tudo bem. Assim, eu dou pra alguém e falo, não, leva esse sofá embora, vou ter que comprar outro. Mas assim, eu sempre tento olhar o que o cliente busca. Óbvio, tudo depende do carro. Poxa, eu vou montar uma Macan, que é um carro para o meu dia a dia, é o primeiro carro. Eu acho que você tem que montar um carro que seja um pouco mais básico, trazendo o que as pessoas mais gostam de ter. E eu acho muito importante eu perguntar o que existe hoje no seu carro, que é do dia a dia, que você gosta. Você valoriza. Eu gosto do ACC, eu gosto da câmera 360. Eu gosto que tenha a luz quando eu abro a porta. Então, para a gente trazer isso para o carro que você está comprando. Agora, quando a gente vai para uma linha de um esportivo, igual o Turbo S que eu entreguei esses dias, o verde, que é um carro muito especial, é um carro para o final de semana, é aquele xodozinho, aí eu acho que você já tem que ter um outro tipo de direcionamento, né? Então, é mostrar o que você pode fazer. E eu sempre falo isso, a gente tem vários tipos de carros que a gente pode montar. Então, eu posso montar um carro mais esportivo, posso montar um carro mais elegante, eu posso montar um carro mais de performance. Isso depende do que você busca. Então, às vezes, você busca um cliente que ele não quer nada por fora. Ele gosta do interior, quando ele senta ali no carro. Então, ele gosta de uma coisa mais chique, do toque do couro. Ele gosta que tenha saída de ar atrás, porque os filhos reclamam. Então, a gente pega isso. Ou não, às vezes tem cliente que fala assim, não, só vou andar com esse carro na pista. Então, eu preciso de tudo que tenha de performance. Então, a gente vai trabalhar muito mais a performance. Então, eu acho que é isso, é direcionar o cliente para o lado certo. Agora, quando você entra na linha dos PTS, aí já é um caminho à parte aí. Porque se você apresenta muita cor, que pode fazer, assim, às vezes você pega uma pessoa que fica muito confusa. Então, acho que você tem que dar um direcionamento, né? Você tem que ir para um tom de azul. O que você pensa? Eu gostaria de ir para um tom de amarelo, para um tom de verde. Isso. Fica mais fácil. Aí fica mais fácil, isso mesmo. Aí você, dentro daquela possibilidade, ainda vai ter 30 opções ainda. Sim. Eu fui agora em 2022, 23, eu fui para a Alemanha, né? E a gente foi visitar lá o Exclusive, né? E, assim, perto do que a gente tem na concessionária, assim, é demais, assim, que você pode configurar o carro. Eu até questionei a pessoa que fica lá, porque a pessoa que fica no Exclusive não é um vendedor. Ele é simplesmente uma pessoa que vai montar o carro. Ele é um Porsche Pro ali, mas mega Pro, né? Exato. E aí ele só vai montar o carro para você, mas ele não vende o carro. Ele só monta o carro. E eu gosto muito dessa parte, assim, de montar, né? E eu falei pra ele, mas nossa, com tudo isso de tecido, de cor. Ele falou assim, olha, eu tenho que direcionar a pessoa, porque senão acaba que eu não faço nada. Não consegue sair do lugar, nada. Né? Não sai nada, entendeu? Porque são muitas opções, dá muita dúvida, é isso.
Qual cliente é mais trabalhoso de lidar, exige mais tato para lidar? O cliente que chega na loja, quer comprar um Porsche, mas não sabe nada, sabe no máximo o modelo que ele quer comprar, ou o cara que já chega sabendo tudo, que quer te dar lição de como que é o carro? Olha, eu acho que o cliente que não sabe nada é um pouquinho mais difícil de você conseguir direcionar, porque tem cliente que ele não sabe nem se ele quer um SUV ou se ele quer um esportivo. Tem isso? Ele nem sabe que ele pode configurar, na verdade, Sim. né? Então, às vezes, Sim. tem isso, né? E aí, assim, você tem que inserir ele nesse mundo, porque a Porsche é um mundo, né? Uhum. É um mundo à parte, né? É completamente diferente de você comprar qualquer outra marca. Você está ali personalizando o carro do seu jeito. Então, você escolhe a cor da chave, o que você quer escolher escrever na soleira, o que você quer no logo da Porsche no encosto da cabeça. Então, assim, é um mundo à parte. Qual é a reação das pessoas quando descobrem que dá para personalizar a esse nível? Nossa, elas ficam completamente encantadas, assim. E é muito engraçado, porque o primeiro carro, as pessoas ficam com medo. Então, elas colocam menos opcional. No segundo, já coloca um pouco mais. No terceiro, aí... Carrega. É o sonho do vendedor. Ele vai chegar lá, já coloca Legal. tudo. Pô, é legal. Agora eu vou dar uma apimentada na pergunta, Pandini. Por sua conta. Porque assim, ele foi lá, ele configurou, ele realizou o sonho que era montar o carro naquela configuração, aí vem uma pandemia. Uhum. E a pandemia causa no mercado de luxo uma sensação de necessidade de consumo, de querer comprar a todo custo. E aí você coloca um cliente numa fila, porque não tem produto para atender todo mundo naquele período, como todos sabem bem. E aí esse cliente fica na fila idealizando o sonho que ele foi lá e configurou com você dentro de todos os mínimos detalhes. E você entrega o carro para ele e daqui 5 dias aparece o carro dele anunciado. Como é que é essa sensação? Ai, foi um período bem tenso aí na nossa vida, né? Então, é complicado, porque eu acho que hoje as pessoas... falta muito para as pessoas palavra. E eu acho que em todos os aspectos, assim. Então, você pega muitas pessoas que chegam lá, não, isso aqui era tudo que eu queria, é maravilhoso, ai, nossa, agradece, fala que é o meu sonho, te leva um vinho. E aí o carro aparece anunciado, só que a pessoa ela não tem entendimento do que isso causa pra gente, né? Até onde isso prejudica o meu trabalho, o nosso trabalho lá dentro da concessionária, porque não são só as regras que a gente tem dentro da empresa, mas também os outros clientes que estão esperando e que vem o carro anunciado e aí ele coloca o seu trabalho em xeque. Então, por que você vendeu para esse cliente que está revendendo e não vendeu para mim? Só que, assim, não tem muito como você conseguir lidar com isso. Porque, assim, o cliente que está colocando o carro à venda, na cabeça dele, o carro é dele. Sim, e não deixa de ser, né? O carro é dele. Mas ele não consegue entender o que vem de prejuízo por trás disso. Sim. Entendeu? Então, foi um período muito tenso. Então, para mim... Eu acho que isso, o mercado está voltando ao normal, é muito positivo, porque a gente volta os preços ao normal, volta a atender os clientes que gostam da marca, que querem o carro e que são entusiastas mesmo. Que é o consumidor e não o investidor. Exato, né? Exatamente. Sim, legal, legal. Rê, são praticamente 7 anos aí vendendo Porsches. Eu sei o número, não vou falar aqui, mas eu sei quantos Porsches você já vendeu. Com certeza é uma quantidade muito expressiva. Dentro de tantos Porsches, dá para falar assim, ó, esse foi o mais especial? Nossa, eu vendi tanto carro já. Mas eu acho que você... Assim, eu não acho que tem o Não carro... por modelo, mas às vezes pela situação sim, também. Acho que pode ser o modelo também, é lógico. Sim, eu não acho que tem um carro mais especial, mas eu acho que tem a história mais especial, entende? Então, eu já atendi muitas histórias ali dentro da concessionária. Teve uma história de um cliente meu que ele encomendou um carro comigo. Era um Carreira. Esse cliente, ele estava doente. E era o sonho da vida dele. E... ele foi com o filho dele que montaram um 911, 992. Foi bem no auge da pandemia, azul com interior bege. E, infelizmente, não deu tempo.
Então, quando o carro chegou, ele já Ele faleceu. tinha partido. Mas a gente conseguiu fazer uma experiência muito legal, porque um pouquinho antes dele falecer, o filho dele entrou em contato comigo e falou: Renata, meu pai tá muito mal, vê o que você consegue fazer de especial pra gente. E na época eu consegui encaixar ele no Porsche Experience. Então ele conseguiu. Ele foi pra pista, andou nos carros. Ele andou em todos os carros e até hoje eu converso com o filho dele. Eles compraram depois uma Macan comigo. E o filho dele fala: Renata, essa é a última visão que eu tenho junto com meu pai. Eu e ele naquele evento. Então foi muito legal, assim, super da emocionante, história. E quando o sim. carro chegou, foi a esposa, foi os filhos, olharam o carro, assim, se emocionaram porque era o que o pai queria, né? Então, Era o último desejo do sim, cliente, né? querendo ou não, ele estava presente ali, né? Eu acredito muito nisso. Ele estava presente ali naquele momento, sabe? Então, Sim. essa história foi uma história bem especial. Fora outras, tem uma outra história que foi muito engraçada. Eu tinha um cliente que estava na fila de espera com um outro vendedor, que era um Carreira S, na fila. E, tipo assim, 2 anos de espera. Aí, daqui a pouco, entra uma senhora na loja, sozinha, brava. Aí, a recepcionista falou: Renata, aquela senhora tá muito brava. Você pode ir lá falar com ela? E eu fui. Aí ela sentou na minha mesa e falou assim: eu quero saber por que não atendem o meu marido. Ele tá na fila de espera de um 911 Carreira S e já faz 2 anos. E que palhaçada que é essa? Aí Advogando por ele, assim, muito sozinha. nervosa. E ele não sabia. Ele não sabia. Ela realmente tomou as dores Ela do marido, né? tomou. E era uma senhora. Daí eu falei: não, calma. Eu vou dar uma atenção especial pra senhora. Eu vou te atender. Fica tranquila. Confia em mim. Eu vou passar essa venda pra mim. E eu vou te atender. E eu realmente consegui atender. E aí o marido dela ligou na concessionária e falou assim: eu quero saber quem é que tá me ligando, porque disseram que a minha esposa esteve aí. A minha esposa nunca esteve aí. Aí eu falei: não, a sua esposa esteve aqui sim. Foi por ela que você recebeu a cota. Você não sabe, mas ela veio aqui. E aí ele falou: não acredito que ela foi. Eu falei: veio brava, brigou comigo, mas agora ela já fez as pazes. Ó, pessoal, se vocês precisarem de uma cota, peçam para as esposas procurarem a Renata, que ela vai resolver a sua situação. Tem que ser as esposas com a Renata. Não, mas essa daí foi muito legal. E ele conseguiu a cota, já pegou o carro, foi um Carreira S. Mas foi muito legal, essa história foi engraçada. Como tem outras, tem muitas histórias, né? É que a gente acaba esquecendo, porque a gente passa por tanta situação, a gente atende tanta gente, mas com certeza tem muita história boa. Tem a minha clientona, a Sara, que saiu de dentro do porta-malas. Ah, essa história é você boa, hein? lembra, Essa eu né? lembro. Eu não Essa conheço. história é muito Não, boa, essa roda, história. por favor. O marido dela comprou um carro comigo, ele já comprou vários carros comigo. O Paulo. O Paulo é uma figura. E ele só compra Cayenne. Super cuidadoso com as Cayennes dele. A Cayenne dele não passa de 1.000 quilômetros. Nossa. Ele é super O cuidadoso. Paulo. E o Paulo só compra Cayenne. Aí ele comprou uma Cayenne comigo, o carro tava chegando. Aí a Sara me ligou. Sara é a mulher dele. A Sara me ligou e falou assim: olha, é aniversário do Paulo, tá chegando o carro, vamos fazer uma surpresa pra ele? Aí eu falei: vamos. Entrei na dela. Aí ela me chega na loja com um monte de balão. Ela queria levar o balão de lítio. Aí eu falei: Sara, você tá maluco? O Marcelo vai me matar. Não posso deixar o balão subir. Um monte de balão voando na loja. Ela: depois vocês pegam. O teto da loja é super alto. Depois vocês pegam. Enfim, ela amarrou os balões. Entrou dentro do porta-malas. Com aquele negócio que faz pá, sabe? Que você explode, assim, ó. Ela e a filhinha deles no volante. Aí eu fui lá, cobri o carro. E ele foi na loja escondido dela. Esse foi o problema, assim. Ela falou assim... Era uma surpresa pra família. E aí ele pegou, eu liguei pra ele, falei com ele, falei: não, passa aqui na loja pra ver o carro. Aí ele desligou, a Sara falou assim: com quem você estava falando? Aí ele deu uma desculpa. Ele não falou que era comigo. Ele mentiu. Enfim, quando ele chegou na loja, ele: vamos lá rever o carro, não sei o quê. Aí eu peguei e descobri o carro, assim.
e abriu o porta-malas. Mas assim, ele tomou um susto, porque ela explodiu aquele negócio, assim, a gente tem isso daí gravado. O pulo que ele deu. Depois vocês colocam aqui no meio, vou mandar. Muito legal, muito legal. E aí ele tomou um susto, todo mundo da loja vendo, e aquele negócio, susto. aquela purpurina espalhou na loja inteira. Eu falei, meu Deus, o Marcel vai me matar, meu Deus do céu. Não, essa foi inusitada, essa foi inusitada. Essa foi muito foi. legal. E deu mais certo ainda, porque o cara tava comprando o carro escondido da mulher e a mulher sabia que o que Ele queria fazer uma surpresa pra família, a família fez uma surpresa pra ele. Exato. Foi. E eu no meio. Eu falei, gente, eu sempre fico no meio. Eu falo, não vou falar, não posso falar. Uma vez eu vendi um carro para 2 irmãos. Um foi de manhã montar o carro comigo, eu não sabia que eles eram irmãos. Aí ele chegou lá, montou o carro, foi embora. Aí atendi o outro à tarde. Aí eu falei, nossa, que engraçado, eu atendi uma pessoa com esse sobrenome hoje de manhã, eu vendi um carro. Aí ele falou, sério? Qual o nome dele? Aí eu falei, ele falou, é o meu irmão. Eu falei, meu Deus, não conta pra ele que eu vendi o carro. Porque eu falei pra você, daí esse irmão que sabia, ficou testando o outro irmão até o carro chegar. E ele não contou. Um sabia e o outro não contou. Não sabia e não contou. Falei, nunca mais eu falo o sobrenome de ninguém. Então, se eu pegar um sobrenome igual, eu não conto. Eu não conto, porque pode que gerar pode dar um problema ruim sério, na né? família, né? Uhum. Diz uma coisa, uma outra pergunta a respeito de cliente. Existe diferença hoje em dia entre vender um carro para um homem e para uma mulher? Ah, sempre existe. E qual seria essa diferença? Eu acho que quando a mulher ela é atendida por uma outra mulher, ela fica muito mais à vontade. Então, esses dias eu vendi um Taycan para uma mulher que eu peguei no telefone e ela é minha xará. E ela não sabia nada de carro elétrico, então eu expliquei tudo para ela. Mas quando ela é atendida por uma mulher, ela se sente mais à vontade, assim, de fazer pergunta. Eu acho que mulher com mulher você tem Gera uma cumplicidade maior. Exato. Até porque o homem vai muito pela parte técnica, né? Então, qual o motor, qual a roda, se tem escape esportivo. A mulher não. A mulher ela vai pelo visual. Pelo que tem. Pelo funcional. A sensibilidade é outra. E aí quando ela pega uma mulher, eu acho que ela se sente mais à vontade de fazer uma pergunta boba. Uhum. Entendeu? Uma pergunta que às vezes ela teria vergonha de fazer para um homem. Então tem sempre uma diferença. Eu, particularmente, sempre gostei muito de atender homem. Porque eu acho que o homem é mais objetivo do que mulher. Vai e crava. No sentido de que a mulher demora um pouco mais para decidir. Demora. Ainda mais quando você tem tantas opções de configuração. Demora mais. Mas eu acho que assim, a maioria das pessoas que entra dentro da Porsche é para comprar. Eu imagino minha esposa escolhendo um carro. Meu, você lembra aquela zoeira do Porta dos Fundos, deles jogando espoleto na cara da pessoa, do Porsche? É a cara da minha esposa. Ela não dá para levar ela para decidir. Se tiver 3 opções, danou-se. Imagina ela configurando um carro. Pois é. Ana Paula. Pois é. Então, eu acho que as mulheres, elas são um pouco mais indecisas. A minha mulher não, ela já pediria um carro vermelho e pronto. Marcinha, ele fala todo dia de você, Marcinha. Nunca vi igual. Se fosse eu ia comprar pelo WhatsApp. Eu nem iria lá. Daria pra fazer isso. Já montei, vou te mandar o Porsche Code. Ô, Rei, tem um carro, um modelo que você mais gosta de vender? Tem assim, gosto de vender Cayenne. Eu gosto de vender 911. 911. Mas eu gosto muito de vender Panamera também. Eu acho que o Panamera você entra numa série de clientes aí que são sofisticados, entendeu? Acho que um carro muito sofisticado, ele tá acima, acho que dos outros carros, em nível de sofisticação, de luxo, de elegância. O novo agora vai ser, assim, se você ver os interiores, vai ser um carro bem bonito, bem chique. Gosto muito de vender Panamera também. Legal. Dá um cliente mais... É o perfil de executivo? Perfil de... É um perfil de executivo, mas que quer um carro esportivo, que quer motor, e que gosta de uma coisa com mais requinte. Então, eu gosto muito de vender Panamera. Geralmente é o daily car. Sim. Eu estava falando agora há pouco, que antes era mais raro você ver mulheres vendendo carros, e hoje é bem mais comum, né? A Stuttgart tem isso há muito tempo, né? E que conselhos, que sugestões você daria para uma moça, né, que goste de carro e fale, pô, eu quero trabalhar com isso, né?
que você sugeriria, que conselhos você daria para essa jovem que quer entrar no mercado de trabalho? Estude e faça terapia. Eu acho que Terapia? eu acho que esse é o melhor caminho, assim. Mas estudar e estar à frente do time aí de homens. Estudar, desculpa te cortar, estudar exatamente o quê? Os carros, os produtos que quer vender ou estudar em geral, noções de marketing? Geral, mas eu acho que estudar principalmente os carros, né? Saber o que o carro tem, o que ele oferece, qual a diferença de uma versão para outra. Entrar na parte técnica, porque muita gente sabe falar só da personalização, mas não sabe entrar muito na parte técnica, né? Que benefício dá aquele acessório, né? Sim, o benefício, como o carro se comporta, mas estudar de uma maneira geral tudo, entendeu? Assim, como se portar, até onde o cliente pode ir. Eu tinha muito medo de falar não para as pessoas. Então, eu tinha muito medo, assim, alguém me falava assim, você quer almoçar comigo? Você quer jantar comigo? Aí eu falava, não, hoje eu não posso. Eu tinha medo de falar não. Porque eu achava que ia causar alguma coisa ruim ali, um clima. E hoje eu já sou muito direta. Não. Por quê? Porque eu não quero. Simples assim. Sim, porque eu não quero. Sim. Só que isso você constrói. Não é de uma hora para outra, entende? A parte da terapia... Por quê? Nossa, me ajuda demais. Demais, demais, demais. Aliás, já mandei vários clientes meus fazerem terapia, viu? Já mandei. É sério. Eu mando o meu chefe fazer terapia. Depois você perguntou pro David, já mandei ele fazer terapia. Ele não vai. Já dei até o telefone. Esses dias a gente tava passando na frente do consultório ali da minha psicóloga, que é perto do Hub. E eu falei, David, minha terapeuta é aqui, vou te passar o contato dela. E passei. E já passei para outros clientes também, porque... Eu acho que assim, a terapia é um momento que você olha para você. Então, em como você pode se comportar, em como você pode ter um posicionamento sem ser agressivo com o outro. E como você pode mostrar para outra pessoa que o que ela está fazendo não é legal, que aquele comportamento não é legal. E eu sempre falo isso. Então, assim, o que fazem para você é daquela pessoa. Como você vai responder é você. Entende? Eu acho que mais do que de carro, um bom vendedor, ele entende de gente. Isso. Né? Eu acho que esse é o ponto. Até tinha uma pergunta para te fazer, mas você já respondeu ela automaticamente assim. É isso. Então, assim, você tem aquele cliente que é um cliente mais acelerado, ansioso. Entra na vibe dele, mas mostra para ele que ele tá passando do ponto, sabe? Esses dias eu peguei um cliente que eu falei para ele, você tá muito ansioso, calma. Você tá precisando de uma terapia. E eu passei o contato. É sério. Sério. Agora voltando para produto, falando sobre carros elétricos. Qual a sua opinião sobre os carros elétricos? Olha, eu gosto muito dos carros elétricos. Eu acho que a Macan vai ser um carro que a gente vai ter um posicionamento diferente do Taycan, porque a Macan é um carro mais para o dia a dia. E eu acho que é o que atende mais as pessoas hoje que buscam o carro elétrico, né? Então, um carro um pouco mais alto, um pouquinho menor. Taycan já é um carro um pouco maior. Quando a gente está em São Paulo, a gente tem uma super questão aí dos carregadores, é ótimo. Entendeu? A rede de carregadores. A rede de carregadores é muito boa, entendeu? Então, não tem como você falar, não, eu não tenho onde carregar. Tem onde carregar. Só que falta para os clientes terem essa virada de chave de entender que você não carrega o carro elétrico em qualquer tomada. É isso que falta. Tem que ter uma programação, né? Tem que ter uma programação. E eu acho que também tem uma questão aí muito cultural. Então, quando você vai para fora do Brasil, as pessoas já estão acostumadas a carregar. Já estão acostumadas a... Você que vai encher o tanque do seu carro. Aqui, eu sempre falo isso. Nem sei se eu posso falar isso aqui, mas... Pode falar o que você quiser. Eu sempre falo que aqui, o rico vive como um faraó. Então, ele tem a babá, ele tem o motorista, ele tem o que lava o carro, ele tem a pessoa que passa para ele. Então, ele vive muito bem assessorado. Ele não tem o costume de carregar o carro. Ele não tem o costume de abastecer o carro. Ele não tem o costume de lavar e nem de calibrar o pneu. Tem alguém que faça isso para ele. Quando você vai para fora do Brasil, não. Então, é uma questão muito cultural. Você vai cuidar do seu carro, Rogério. Você vai cuidar da sua casa, mesmo que você seja muito rico. Sim.
Entende? Entendi. Então, é uma mudança. Então, você tem que entender que você vai ter que carregar seu carro. Poxa, eu vou daqui para o Rio de Janeiro? Pode ser que você chegue lá com carga ainda. Mas lá você vai ter que carregar o carro. E já tem muitos pedidos da Macan elétrica? Sim, já tem bastante pedido. Eu acho que a Macan Turbo vai ser um canhão. Esse carro vai ser muito legal. O carro tem 113 quilos de torque, assim, um negócio impressionante. Tô louca para andar nela. Ó, eu vou te falar a verdade, eu já andei no carro. Eu fui naquela convenção que teve em Singapura e a gente pôde conhecer um pouquinho dos carros e andar nos carros. A gente andou numa pista de handling bem fechadinha e a gente andou na Macan Turbo e é impressionante o tanto que o carro é dinâmico e forte. Nossa, eu não imagino. É muito rápido. Eu imagino. E lindo, né? Não, o carro é lindo. Pessoalmente, ele impressiona ainda mais. Então, acho que ele vai vir com uma proposta diferente do que a do Taycan. O Taycan é um carro um pouco mais baixo, é um carro largo, né? Então, não sei se para o dia a dia é o carro mais interessante. Sim. Agora, a Macan já vem com uma proposta de ser um carro menorzinho, mais alto. Sim. Então, acho que é bem o produto do seu dia a dia, assim, sabe? Diferente do Taycan. Bacana. Qual Porsche você tem ou gostaria de ter? Por enquanto, eu não tenho. Por enquanto. Mas eu teria uma Cayenne Turbo GT. Eu acho esse carro, assim, impressionante, assim. Esses dias eu joguei na loteria, até brinquei, né, com meu namorado. Ele falou assim, o que você vai comprar? Eu falei, eu quero uma Cayenne GT pro meu dia a dia. Nada mal. Nada mal, né? Nada mal. Nada mal. Muito bem servido. Aí eu falei isso com um colega meu também, que tava lá na loja esses dias, aí ele falou assim, não, pra que andar de Cayenne Turbo GT? Pro seu dia a dia, você pode ter um Corolla. Eu falei, Corolla? Corolla eu tenho hoje. Eu não quero ter Corolla nenhum. Eu sou jovem. Ô, Rei, tem alguma coisa que tá chegando aí de especial? Tipo, sei lá, dá pra dar algum spoiler aí? Eu acho que o ST vai ser um carro muito especial. Pena que a gente não tem uma quantidade aí para atender todo mundo, né? Mas acho que o ST vai ser um carro muito legal. Muito legal. Vou trazer um carro com uma cor diferente, um PTS, que vai ser muito lindo, muito chique. Dentro dos PTS. É difícil falar de PTS porque muda um pouco de modelo para modelo, né? Sim. Mas tem alguma preferência? Você fala assim, nossa, se eu fosse fazer um ST, seria na cor... Black Olive. Black Olive. Essa é a minha cor predileta. Legal. Marcel sabe disso. Ele fala, quer vender carro verde? Eu amo os verdes. Amo. E os azuis também. Mas o Black Olive, pra mim, é a cor Falando mais... nisso, você entregou esses dias uma Turbo S, foi semana passada, né? Foi. No tom de verde também, né? Chama Underberg. Muito bonita, muito bonita. É que esse carro, o Black Olive tem uma cor um pouco mais puxada para um cinza, um verde com cinza. E esse que eu entreguei é um verde bem verde mesmo. Na verdade, eu tinha falado pro meu cliente trazer o Black Olive, mas como já existe outro carro nessa cor aqui, eu falei, não, você tem que ir para uma outra cor, porque Sim, PTS é legal essa questão da exclusividade, né? E ficou muito bonito. Eu não lembro o número certo de PTS, se não me engano, são mais de 170 cores. Só que essas cores não se aplicam a todos os modelos, porque tem fabricantes de tinta diferente. Isso mesmo. Então, dependendo tem 100 do e carro. poucas opções para o 911, mais 52 para Macan e Panameira. Mas vai mudando. E depende do carro, isso mesmo. Então, Cayenne tem certas cores, aí 911 tem outras. Isso porque são fábricas... Todas as fábricas ficam na Alemanha, aliás, salvo a Cayenne. A Cayenne fica em Bratislava. Mas todas elas têm um fornecedor de carroceria e automaticamente de tintas também. Então, tem lugar que é BASF, tem lugar que é Axalta, e aí por isso acaba tendo cores PTS diferentes para os determinados modelos. O PTS é legal demais, né? Tem muita cor bonita. E acho que também depende do carro, né? Agora a gente vai trazer um Spider RS também, que é PTS. Mas aí já é uma cor um pouco mais voltada pro chique. Não é tão esportivo. Eu queria que o meu cliente fizesse um coloridão. No Spider RS? Eu vou trazer chama Azurro Tets, que é um prata meio azulado, assim. E eu queria muito que ele fizesse... Eu nunca ouvi falar, eu acho que não tem nenhum deles. Não tem. Né? E aí eu queria que ele fizesse tipo um laranja ou um verde água. Aí você tá louca, Renato. Acontece isso, de às vezes o cliente, ele quer aquela cor, mas ele, não vou fazer essa cor porque já existe, se tem a opção de um que não existe, eu vou fazer outra cor, mesmo que não é a cor que eu tanto gostaria, mas para ser exclusivo, para ser única. Eu acho que quando a gente entra no PTS,
Não sei, óbvio, o ST que eu vou trazer é um cliente que já conhece muito, já sabe muito de cor, tal, mas assim, quando você pega um cliente que é um cliente que está comprando um PTS e não entende muito sobre isso, eu acho que a nossa fala vai muito... Leva muito ele. Vale muito para ele. E aí, quando você pega... Por exemplo, eu peguei esse cliente, trouxe o Azul Rutets. Eu falei para ele, não, vamos trazer um carro colorido. Esse carro tem várias partes em carbono, vai ficar lindo, o carro é pequenininho. E aí ele, não vou trazer. Você tá louca, essa cor não tem nada a ver comigo. E é um senhor. Aí eu falei, então tá bom, vai. Vamos trazer na cor que você quer. Mas você dizer que não tem a cor ainda no Brasil é importante. É importante. É importante. É um chama. Até porque quando você pega lá a mala do PTS, né? O verde, você acha que é muito parecido. E quando você coloca uma cor do lado da outra, dá uma diferença absurda. É muito grande. A placa é pequena, ainda mais na hora que você leva para o carro. Às vezes a gente se surpreende quando chegam os carros. Sim. Eu trouxe uma vez um Aero Blue num Turbo S e não existia o Shark ainda. Foi bem na virada. Era um carro 22, o Shark começou em 23. Esse Aero Blue chegou em dezembro, mais ou menos. E o Shark chegou, sei lá, em janeiro. Aí todas as fotos que meu cliente postava, as pessoas colocavam, que Shark Blue maravilhosa. Eu falava, ai, coitado, poxa vida. O PTS dele virou cor de catálogo. O PTS dele virou cor de catálogo, era muito próximo. O Aero é um pouquinho mais escuro, mas assim, pra quem não conhece, vê na foto... Eu falava, ai, coitado, ele pagou 70 mil a mais na cor e agora fica as pessoas comentando na foto dele esse Shark Blue. Aí eu falo, não é Shark Blue, é Aero Blue. E como é que o cliente reage numa situação dessas? O que era exclusivo continua sendo exclusivo, mas as pessoas não têm a percepção da exclusividade. Esse cliente é um cliente muito tranquilo. Muito tranquilo. Assim, ó, e são coisas que a gente não tem como saber, né? Olha o que ele fez comigo. Eu trouxe um GT4 RS pra ele, branco. Aí, o carro chegou, mandei a foto pra ele, ele olhou pra minha cara e falou assim, nossa, parece branco. Meu coração veio na boca. Assim, eu falei, como assim? O carro é branco. Aí ele colocou, tô brincando com você. Eu falei, pelo amor de Deus. Então, assim, ele é um cliente que pra ele... Tá à vontade. Tava tranquilo, assim, ele é muito tranquilo. Rei, e quando lança um carro lá fora, assim, naquela ansiedade, principalmente um modelo muito aguardado, o que acontece com o WhatsApp? Nossa. Ou no outro dia na loja? Olha, é loucura. É que o meu WhatsApp já é um WhatsApp que muita gente me chama. Muita. Tem dia que eu falo com 90 pessoas no WhatsApp. Nossa. É muita gente. É no WhatsApp, fora o WhatsApp é telefone, é showroom, e-mail. Então é muita gente. Agora, quando pega um lançamento assim... Aguardado. Você tem que... Tipo um ST. Você tem... Primeiro que assim, você tem que deixar bem claro que não é todo mundo que vai conseguir. E que, infelizmente, a nossa cota é uma cota limitada, entendeu? Não só no Brasil, no mundo inteiro, Brasil, né? Acontece isso no mundo inteiro. Isso. Né? E eu acho que, assim, você tem que conseguir conter a expectativa das pessoas, né? Eu tô lá para isso também, né? Para tentar, calma. Acomodar. Calma, ainda não liberou a venda. Eu costumo sempre anotar. Então, todos os lançamentos eu anoto o nome das pessoas. E aí, quando libera pra gente criar a demanda, eu já faço um texto e mando pra todo mundo. Liberou, vamos colocar o pedido. Faço isso já pra todo mundo entrar na mesma hora na fila de espera, pra depois não ter, você não me avisou, você falou pro fulano, não falou pro ciclano. Então, eu já tento ser organizada, né? Organização também é uma coisa que eu falaria para candidata a vendedora nova. Uma outra pergunta. Qual é a diferença entre o cliente de carro esportivo e o de SUV? Eu sei que tem uma intersecção grande entre os dois modelos, né? Quer dizer, o cliente que tem o esportivo muitas vezes tem um SUV e vice-versa. Mas tem um cliente específico de um e de outro. Qual é a diferença maior entre eles? Olha, eu acho que o cliente do esportivo, ele quer um carro para ele desestressar. Para ele falar assim, esse é o meu brinquedo, eu vou jantar, eu vou acelerar, eu vou passear, eu vou curtir. O cliente do SUV, eu acho que você tem vários pontos aí. Eu acho que tem o cliente que precisa de um carro e quer um carro legal, que entregue motor, que entregue segurança, que entregue luxo.
Mas que também é um carro legal para ele chegar numa reunião, para ele ter um network ali com os amigos, entendeu? Então, eu acho que traga conforto para a família. Exato, também, né? Que tenha conforto. E eu acho que a gente tem um portfólio muito bom, né? Eu acho que, principalmente quando a gente fala de 911, a gente não tem concorrente para esse carro. Não existe concorrente para o 911. Ele é um carro que está sozinho. Então, você fala assim, eu quero gastar 1 milhão no esportivo. Não tem. Você vai pegar o quê? Uma M3? Que eu acho... São propostas diferentes, né? Você está falando de um sedã 4 portas, apesar de ter uma capacidade esportiva muito grande, são propostas diferentes, né? Quando a gente fala de um coupé com motor localizado na área traseira do carro, são diferentes, são propostas diferentes. Então, você não tem. O 911, ele fica muito sozinho. E fora isso, eu acho que nas SUVs também. Então, você pega a Macan, que é um carro que começa aí em 480 mil, então ele tem preço, ele é um preço agressivo. Ele entra com um preço muito competitivo no mercado, e geralmente é o primeiro, né, carro da pessoa, ela entra na Macan. E quando você pega o Cayenne aí, o híbrido, eu já andei de X5, não tem como comparar. Eu acho que a X5 é um carro que tem mais tecnologia embarcada. Então, você estaciona pelo celular, que futuramente a gente vai ter, né? Liga o ar e tal. Mas de tocada, de pegada, não tem como comparar. Então, a X5 vai ser mais o carro de mãe, assim. E a Cayenne, se você botar a pé, ela vai te responder, entendeu? Um carro com mais capacidade, com mais aerodinâmica, né? Sim, e barulho, né? Sim. Esses dias eu tava olhando a ficha da BMW, né? De frotista lá. Eu falei, mas a BMW não tem mais carro que é canhão. Não tem. É tudo 2.0 e o maior é 3.0. Eles não têm. A gente já tem carro com 740 cavalos. Sim. Tem Cayenne turbo híbrida com 740 Esse carro é aguardado, hein? Esse 740 cavalos. Sim. Então, a gente entra num lugar ali que, assim... Difícil de você ter concorrente, entendeu? A gente tem um portfólio muito bom, muito bom. Cayenne Turbo GT aí, que vai comparar com a Urus. A Urus começa em 4 milhões. Sim. Então, a gente fica com um produto muito bom. Sim. A gente está bem posicionado para muito bem mercado, posicionado, né? muito bem posicionado. Legal. Muito legal. Bom, você trabalha... Para muitas pessoas, você tem um emprego de sonho, né, Renata? Mas não é bem assim, né? Não é bem assim. É muito bom, mas eu acho que a gente lida com muitas coisas, né? É uma pressão muito forte, é uma exigência muito forte, você tem que ter um psicológico muito forte, a gente tem que bater meta, a gente tem que vender, a gente tem que estar ali alinhado com a expectativa do cliente também. Então, não é tão simples quanto parece, né? Acho que nenhuma profissão é, né? Não. Mas é óbvio que eu na gosto verdade, muito não do que eu existe o faço. trabalho dos sonhos, né? Nos sonhos, a pessoa não trabalha. É isso. Mas eu gosto muito do que eu faço. Eu acho que eu faço com muito carinho e dedicação. E o que eu quero mais é sempre conseguir evoluir e saber, assim, para qual rumo a gente está indo, entendeu? Então, se a gente tem que vender carro elétrico, vamos vender carro elétrico. Se a gente tem que vender carro híbrido, vamos vender carro híbrido. Se a gente tem que vender carro especial, vamos vender carro especial. Eu falo isso pro Marcel. Eu falo, tô lá para vender. É isso. Ô, Rei, agora você falou da sua preferência se ganhasse na Mega Sena, mas eu queria fazer essa pergunta, né, não precisa ser zero, pode ser de qualquer época, né? Qual é o Porsche preferido da Renata Brito? Olha, eu acho que assim, a Cayenne Turbo GT é um carro que eu gosto muito e eu gosto muito da Macan GTS também. Então, acho que a Macan GTS é um carro aí pequenininho, que tem motor, tem esportividade. Então, eu ficaria entre essas duas. Fica entre as duas. Então, Legal. você foge um pouco daquele perfil do cliente Porsche que quer ir para pista, que quer acelerar, você quer um carro forte, mas para andar na rua. Sim. Né? Você não tem aquela coisa de querer ir para pista, de querer participar de corrida, de track day, nada disso. Eu até gosto, né? Eu já participei bastante, já fiz vários eventos. Eu gosto dessa sensação de você acelerar na pista, tudo. Mas eu gosto muito da sensação de você pegar a estrada e ouvir aquele barulho, assim. Eu já tive a oportunidade de acelerar na Autobahn, de Porsche. Então, assim, você vai passando aquela paisagem, sabe? Então, eu acho muito gostoso. Óbvio, aqui no Brasil te limita um pouco, né? Mas eu gosto mais do que você estar num circuito fechado ali e fazendo a mesma coisa, o mesmo traçado, a mesma coisa. Eu gosto mais da perfil de sensação road tour, estrada, né? De passear. Da estrada, de conseguir ouvir uma música, porque na pista não tem isso, né? Não. Você não vai ouvir uma música e acelerar ao mesmo tempo. Ou um ou outro. Então eu gosto mais disso, de acelerar, ouvindo uma música, olhando uma paisagem. Passeando. Passeando. Legal. Muito legal.
Muito bacana. Pandini, considerações finais? Cara, eu acho que você é um exemplo até de como o acaso muitas vezes te faz encontrar um trabalho no qual você se destaca e tem prazer, né? Sim. Então, fica essa lição para quem gosta de carro. Às vezes, o teu destino tá onde você menos espera, né? Verdade, é verdade. Que idade você tinha quando você começou a trabalhar? Trabalhar em geral? Trabalhar em geral, 14 anos. 14 anos. Já vendendo? Não, aí já trabalhei em consultório médico, de recepcionista. Eu já fiz todo tipo de evento que vocês possam imaginar, buffet infantil, já servi energético, já fui hostess de restaurante, já fiz muitas coisas, assim. Eu sempre falo que eu não tenho preguiça de trabalhar, né? E que se for para um dia eu parar de vender carro e for para eu vender água, eu vou ser a melhor vendedora de água que existe, porque eu vou atrás, entendeu? Se eu tiver que limpar chão, que é uma coisa que eu gosto de fazer, embora as pessoas acham que não, mas eu sou uma pessoa que gosta de limpar a minha casa, assim. Eu vou ser a melhor faxineira que existe, entendeu? Então, é isso, eu acho que é dedicação. Tudo que você faz, você tem que ser dedicado. E eu sempre falo isso para as recepcionistas. Se for para eu atender um cliente, eu não vou atender ele mais ou menos. Eu vou atender ele, dar uma aula para ele. Ele vai sentar lá comigo e ele vai ter uma aula de Porsche, entendeu? Que legal. É isso. Bom, parabéns, Renata. Parabéns Obrigada. pela sua trajetória até aqui, por tudo que você... Por ter aceitado o nosso convite de vir aqui no nosso Studicar Podcast. Eu que agradeço vocês. A ideia aqui é dar um pouquinho de voz de tudo que a gente faz, do trabalho que a gente realiza lá no Porsche Center e tudo dando um pouquinho da nossa versão, né? Porque a gente sempre escuta o pessoal comentando sobre o nosso trabalho, sobre a marca que a gente representa, sobre nossa empresa, mas às vezes a gente não tem a voz para poder ter o canal correto para poder estar dando um pouco da nossa mensagem, e você aqui teve seu espaço justamente para isso, para poder falar um pouquinho do dia a dia, falar um pouquinho das coisas. Eu que agradeço vocês. Acho que eu vindo aqui é mais um degrauzinho que eu subo aí na minha carreira, né? Certamente. E foi muito legal porque você falou abertamente até sobre alguns assuntos incômodos, né? Então isso é muito corajoso da sua parte. Obrigada, Obrigado por gente. ter dado esse presente para todos nós aqui. Imagina, eu que agradeço. E com certeza a gente vai chamar você de novo aqui, porque Vamos. tem muita história para contar aí, né? Tem sim. Tá, Obrigada, joia, gente. Muito obrigado, Renata. Obrigado, Pandini. Obrigado a vocês que estão assistindo também. E até o próximo programa, gente. Muito obrigado